Sabe uma das coisas mais difíceis de prever no mundo dos negócios? O valor futuro de um cliente. Hoje, a gente vai mergulhar numa ferramenta super poderosa que ajuda as empresas a fazer exatamente isso, a análise de Markov. Pois é, essa é a pergunta de 1 milhão, não é mesmo? Como uma empresa consegue estimar com alguma segurança o lucro que um cliente vai trazer ao longo de todo o seu relacionamento? A resposta para isso começa com um conceito que é fundamental. Ok, vamos fundo nisso. Para a gente conseguir entender o futuro, primeiro a gente precisa saber exatamente o que estamos medindo. E no universo dos negócios, essa medida tem nome. É o valor do tempo de vida do cliente, ou, como é mais conhecido, CLV. Pensa no CLV como se fosse uma espécie de bola de cristal financeira. Ele não olha para o que já passou, mas tenta prever o lucro que ainda vai chegar, baseado em 3 coisas principais: o lucro que o cliente gera, por quanto tempo ele deve continuar comprando e o valor do dinheiro ao longo do tempo, que a gente chama de taxa de desconto. E claro, como quase tudo em finanças, existe uma fórmula para isso. O CLV é o lucro, que é o P, multiplicado pela taxa de retenção, o R, tudo isso dividido por 1 mais a taxa de desconto, I, menos a retenção, R. Olhando assim parece bem direto, né? Só que o mundo real raramente é tão simples. E é exatamente aqui que a nossa análise começa a ficar muito mais interessante. Essa fórmula simples, ela funciona, mas ela se apoia numa ideia que é, digamos, um pouco frágil. Exatamente! E se a realidade entrar em campo e mudar as regras do jogo? O que acontece quando o lucro que um cliente gera muda de um ano para o outro? Ou quando a chance dele continuar fiel à empresa não é a mesma sempre? É aí que a simplicidade daquela fórmula começa a não dar conta do recado. Então, o ponto central é este. A fórmula parte do princípio que o lucro e a retenção são fixos, que não mudam. Mas, na vida real, um cliente pode comprar mais num ano, menos no outro, mudando completamente o lucro. E, o que é talvez ainda mais importante, a probabilidade de um cliente continuar fiel pode mudar drasticamente a cada período. Para lidar com toda essa incerteza, a gente precisa de uma ferramenta mais sofisticada. E é aqui que a análise de Markov simplesmente brilha. Ela foi feita para navegar num mundo onde as coisas estão sempre em movimento. Olha que genial! Em vez de usar uma única taxa de retenção R, que é estática, a análise de Markov permite que a gente calcule a probabilidade de um cliente ficar a cada novo período. Isso muda completamente o jogo. Certo. Agora que a gente já entendeu a teoria, vamos ver como isso funciona na prática. Vamos pegar um exemplo bem direto do setor bancário para deixar tudo isso bem concreto. Então, imagine só, um cliente de um banco. Neste exato momento, a gente sabe com 100% de certeza que essa pessoa tem um cartão de crédito daquele banco. Esse é o nosso ponto de partida, o nosso estado atual. Matematicamente falando, a gente representa esse estado inicial assim, com uma matriz, o 1, 0. O 1 significa 100% de chance de que ele tem o produto, e o 0 significa 0% de chance de não ter o produto. Simples e certo. Mas, e no próximo ano? E agora vem o coração da análise de Markov, a matriz de transição. Com base em dados históricos de milhares de outros clientes, o banco sabe o seguinte: se um cliente tem o produto hoje, existe uma chance de 90% dele continuar com o produto no próximo período e 10% de cancelar. Agora, se ele não tem, a chance dele contratar é de 50%. Essas probabilidades são a chave de tudo. Então, como a gente prevê o que vai acontecer? Simples. A gente multiplica o estado inicial do nosso cliente, aquele 1, 0, por essa matriz de transição. Essa conta vai nos mostrar para onde as probabilidades estão caminhando. E o resultado? A probabilidade do cliente continuar com o cartão de crédito no próximo período cai de 100% para 90%. Aquela certeza absoluta que a gente tinha desapareceu. E no lugar dela, agora temos uma probabilidade muito, muito mais realista. Isso aqui ilustra a mudança de uma forma brilhante. A gente saiu de um estado de conhecimento perfeito, o 1, 0, para um estado de probabilidade, o 0.9, 0.1. Agora o cenário é 90% de chance dele ficar, 10% de chance dele sair. Tá, mas e aí? Por que essa mudança de 100% para 90% é tão importante? Porque isso nos leva de volta ao nosso objetivo principal: calcular um CLV que seja muito mais preciso. Se a gente usasse a fórmula simples, poderíamos ter assumido que a retenção era garantida, o que inflaria o valor do cliente. Mas com a análise de Markov, a gente ajusta essa expectativa para 90%, o que nos dá um valor muito mais próximo da realidade.
A diferença entre o achismo e o cálculo pode ser gigantesca. Então, para a gente resumir, a análise de Markov troca uma taxa de retenção estática e fixa por uma probabilidade dinâmica, que se move. Ela reflete o comportamento real das pessoas de forma muito mais fiel, permitindo que as taxas de retenção mudem com o tempo. E o resultado final? Um valor do tempo de vida do cliente muito, mas muito mais preciso. E no final das contas é isso que importa. Ao abraçar a incerteza do mundo real e usar um modelo que se adapta a ela, as empresas conseguem tomar decisões muito melhores, baseadas numa visão mais clara do que pode acontecer no futuro. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta para refletir. Se a análise de Markov consegue prever a chance de um cliente ficar ou sair, que outros processos de negócios cheios de incertezas poderiam ser modelados e previstos com essa mesma lógica? Pense bem, as aplicações disso vão muito, muito além do que a gente viu aqui.